Beleza. Dá para ver minha tela, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre aquele período interbíblico, até que viesse a plenitude dos tempos, que é quando Jesus viria, né? Então passou por todo aquele momento turbulento ali, a história dos Macabeus lá, no período interbíblico. Agora, nós estamos aqui naquele tempinho onde Jesus vai chegar. E nós vamos ver como estava a Palestina naquele período, pensando que agora já era domínio romano, os gregos ficaram por um período, depois os romanos, e agora, nesse períodozinho aqui, na verdade, os romanos assumiram lá como o general Pompeu, quando um descendente lá de, dos Macabeus, eles tiveram uma... Porque os Macabeus estavam liderando, né, governando nesse tempo, depois que eles venceram os Seleucidas, recuperaram o templo, e aí ficaram governando aquela região, até que chegou o Império Romano, e no período, até que nesse período, né, que eles estavam governando, teve um atrito entre dois irmãos dos Macabeus, e como o general Pompeu estava por ali, eles resolveram pedir ajuda para que o Pompeu entrasse ali e solucionasse a briga que eles estavam tendo por causa da disputa ali de reino e tudo. Nessa hora, o Pompeu, ao invés de ajudar, ele simplesmente invade tudo e destrói tudo e domina a região ali da Palestina e passa a ficar tudo sob o domínio romano. E nesse período, o domínio romano é a época da plenitude dos tempos que vem o Senhor Jesus. Né? Então, vamos ver o que estava acontecendo naquele momento. Passa aqui. Opa, isso. Então, a gente viu que o grego preparou o idioma para a transmissão universal da mensagem do Evangelho, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Os gregos, que foram justamente aqueles que quiseram destruir a cultura judaica ali, e todas as cerimônias que eles faziam, toda a lei, tudo que eles tinham de séculos aí tendo recebido de Deus, e os gregos quiseram destruir, foi justamente eles que providenciaram o idioma para que o evangelho se propagasse. Aí, nesse período também, oi Marisol, Oi. nesse período também estavam, então imagina, os gregos influenciaram o idioma do Novo Testamento. E os romanos, que também, que foram justamente quem perseguiu, crucificaram Jesus, foram eles quem providenciaram as estradas por onde o evangelho se espalhou. Né? Então, os gregos providenciam o idioma, os romanos providenciam as estradas, os paralelepípedos foi inventado pelos romanos. Né? E aí estava prontinho para entrar em Atos e expandir o evangelho por todas as estradas que os romanos criaram. E no século I, não havia separação entre religião e Estado. Aliás, isso vinha por muito tempo já. Líderes, deixa eu ajustar aqui, os líderes, os reis, eles também eram líderes religiosos. Lembra, desde lá, Davi e tudo. Né? E o que acontece? Nesse período não tinha uma separação.
os governos, não só em Israel, mas em todo o mundo, os reis, eles dominavam também, alguns reis se diziam deuses, né? Era tudo ligado, uma coisa só. A fé, a teologia e a política era tudo uma coisa só nesse tempo. Então não havia essa separação. Aí o que acontece? Como estava a Palestina? Aqui está a região da Palestina, Israel, né? Aqui está a terra de Israel. Nós temos, aliás, é uma coisa muito interessante, lá de cima, aqui nessa. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar. Peraí. Tá. Aqui de cima vinha o Monte Hermon, aí tem as geleiras que derretiam, aí vinha descendo aqui, formava esse rio, o Rio Jordão, que aí chega aqui no Lago da Galileia, que é o Lago de Genezaré, que é Quinerete, todos são os mesmos nomes para esse Mar da Galileia, né, que é esse lago. Aí vem descendo esse rio e chega até aqui, que é o Mar Morto, né, essa região. Lá para cima, nessa parte, estava a Galileia, aqui perto do Mar da Galileia. Aqui no miolinho aqui ficava a Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Quando foi dividido o Reino do Norte e o Reino do Sul, aqui para cima estava o Reino do Norte, aqui para baixo estava o Reino do Sul. Reino do Sul, Judá, né? Judá e Benjamim, que foram as tribos que foram para o sul, e as outras 10 tribos para o norte, com a capital em Samaria. Tudo isso aqui estava no Reino do Norte. Né? E a capital aqui era Samaria. Você pensa o seguinte, o tamanho da Terra também, eram 240 quilômetros de norte a sul. O que é isso? A gente faz de carro em 2 horas. Né? Então, você imagina o tamanho de Israel. Era uma extensão bem menor do que o Brasil, por exemplo. Né? Bem menor. Dá um estado de Alagoas. Né? É 86 quilômetros de leste a oeste. Né? Uma ida para São Paulo, aqui para quem mora em Atibaia. E, uh, então, essa é a Terra ali. Vamos passar um pouquinho aqui. Deixa eu... Opa! E aí, vamos falar um pouquinho da região da Galileia. O que era a região da Galileia? A região da Galileia era a periferia, era a região mais pobre, eram as pescadores, eram as pessoas que viviam ali da agricultura da pesca, e que trabalhavam duro para se sustentar e eram muito oprimidos pelos impostos gigantes que tinham. Então, era aqui, ó, terra fértil, pesca lucrativa. Eles tinham o sotaque dessa região, que era bem conhecido quando eles estavam lá, iam para Jerusalém, as pessoas conheciam quem era da Galileia pelo sotaque. E eles eram as pessoas, a cidade mais pobre aqui, e que vivia da terra, da pescaria, e lutavam no seu dia a dia. Esse povo ali foi o lugar que Jesus escolheu para fazer o seu ministério. Né? Comparando lá com a nossa igreja, nós temos a nossa Galileia também, né? Quando nós vamos fazer os evangelismos. Então, na nossa igreja, na Reage, temos evangelismos em algumas regiões mais carentes de Atibaia. E aí é como se fosse a Galileia é lá.
Então, vamos aqui. Aqui o cenário, como que era? Eram os camponeses ali na Galileia. Foi lá que Jesus foi exercer o ministério. Eram os trabalhadores oprimidos. É, então, aí Jesus até usa a parábola do semeador, ele usa a semente o grão de mostarda, ele usa ele faz uma série de parábolas que se enquadra com a vida do dia a dia deles, que eram os camponeses. E, e o que acontece? Aqui na Galileia, essa região que eu falei, aí tinha esse povo aqui na Samaria, onde tinha o Monte Gerizim e o templo rival do templo de Jerusalém. Aqui tinha um templo em Gerizim, porque no início tinha o templo de Salomão, lá em Jerusalém. E todas as pessoas, os judeus, desciam para Jerusalém para fazer o sacrifício anual, para o dia da expiação e tudo isso. Aí chegou um período que, quando eles estavam tomando, os judeus foi no período de um Asmoneu, né, que eles viam várias, desde aquele tempo interbíblico, né, teve os Seleucidas, aí vieram os macabeus, venceram os Seleucidas e retomaram o templo, e depois o governo acabou indo para a descendência, o governo dessa região acabou indo para a descendência desses macabeus, e teve o Asmoneu, que aí foi também que estava governando a região, aqui no norte, né? Um judeu, aliás, aqui no sul, né? Aqui eu estou falando outro pedaço já. Aqui é quando o templo do Monte Gerizim ele foi destruído, porque ele também foi destruído, para chegar na outra história que eu vou falar para vocês. O que aconteceu? Tinha o Templo de Jerusalém. Aí, para que as pessoas não precisassem descer a Jerusalém, construíram o templo lá no Monte Gerizim. Então, tinha o templo no Monte Gerizim e tinha o templo em Jerusalém. Aí, esse judeu que estava governando aqui essa região da Judéia, e que era um descendente lá dos Macabeus, um Asmoneu, um governante, ele, para ganhar terreno aqui, para expandir o território dele e impedir e obrigar as pessoas do norte a virem para o templo no sul, ele destrói o templo do Monte Gerizim. Então, esse templo é destruído. Ele foi construído com a intenção desse reino se fortalecer, depois que dividiu lá Jeroboão e Roboão, e com a intenção desse norte não precisar descer para o sul, aí construíram esse templo. Até que veio um governador aqui na Judéia e falou, não, eu quero expandir e quero que eles venham para cá. Então ele foi lá e destruiu esse templo. Isso aconteceu antes dessa história. Por isso que quando a mulher samaritana ela fala lá, será que nós devemos adorar em Jerusalém ou em Gerizim ou em Jerusalém? Qual é o lugar, o templo? É o templo de lá ou é o templo de cá? Aí, e ela fala assim, nossos pais adoravam no Monte Gerizim, mas nós, por que nossos pais? Porque nessa altura o Monte Gerizim já não tinha mais o templo, já tinha sido destruído. Aí ela falou, nossos pais adoravam lá. E agora, a gente tem que ir para Jerusalém? Aí que Jesus fala sobre a adoração, que nós somos o templo e a história que vocês conhecem. Outra coisa interessante aqui, voltando lá aqui nessa parte,
Você lembra que a região da Judéia, lá no Antigo Testamento, Judá, eles foram o norte o sul de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia, retornaram, ficaram esse grupo aí. Então, eram sempre esses judeus preservados. Agora, aqui, essa parte do norte foi dispersa, né? O norte, os assírios invadiram e dispersaram por todas as nações que eles tinham no império. E o que aconteceu? Nessa dispersão, eles se misturaram, já não, aí depois voltaram a habitar essa região aqui de Samaria, e outros povos vieram habitar aqui. E aí, então, nessa parte do norte, ficou um povo misturado. Até por isso, os judeus aqui do sul já achavam que esses do norte, os judeus do norte, eram judeus falsificados, com outros povos que habitavam ali, né? Então, eles já não se davam muito bem. Aí, quando veio esse governador, que ainda foi lá e destruiu o templo de Samaria, aí virou guerra total, assim, eles se odiavam mesmo. Por isso que tem toda essa história de que os judeus e os samaritanos, um suportava o outro, né? Então, tinha aqui esse muro, aqui, essa questão. Essa era a região central, era Samaria. Galileia é o que eu falei, é aquela região mais camponesa, eram os camponeses, tudo. E o povo, ele, às vezes, então por isso que às vezes eles não queriam, tinham que passar por Samaria, às vezes davam a volta por um caminho mais longo, só para não passar por Samaria, os judeus, quando iam para Galileia. Beleza, vamos voltar aqui. Aí o que acontece? A Judéia era as regiões, como a gente estava falando. Agora vamos falar da Judéia. Que era a Judéia? A gente já falou da Galileia, os camponeses, Samaria, que foi essa região aí que ficou esse povo que teve um templo e que esse templo foi destruído pelos judeus de Judá, né? Agora aqui, aí chegou aqui na Judéia. A Judéia era o centro aristocrático urbano, era a sede da lei do templo. Ali tinha o templo, ali tinha o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes, os fariseus, saduceus, todo aquele povo, toda aquela religiosidade que Jesus veio encontrar quando ele chegou. Clima de tensão e hostilidade aqui contra o Messias quando Jesus veio, né? Mas aqui, o que existiam? Existiam os sumos sacerdotes, os sacerdotes, e eles estavam divididos em poderes políticos. E tinham, então, os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios. Aqui em Judá tinham os saduceus, os fariseus e os zelotes. Os fariseus são aqueles que a gente já falou na semana passada, que no tempo em que os gregos começaram a oprimir os judeus e querer tirar deles toda a identidade religiosa, tudo que eles tinham de busca, de referência para buscar a Deus, a Torá, todos os sacrifícios, tudo que eles faziam, nesse tempo do helenismo, os gregos quiseram destruir e que todos tivessem o mesmo costume. Aliás, olha que interessante, olha a linha do que Deus permitiu com esse povo. Primeiramente, lá atrás, eles foram lá, eles saíram da terra e ficaram lá na Babilônia 70 anos, onde eles mantiveram a cultura, mas não tinham a sua terra. Tempos depois, veio o Império, ali no tempo do Império Grego, eles estavam na terra, mas estavam, pelo governo ali, proibidos de praticar a cultura, aquilo que eles tinham
o seu relacionamento com Deus. Então, eles começaram a ser perseguidos nesse sentido. Não podia sacrificar, não podia ler a Torá, não podia circuncidar, nada disso. Aí, nesse períodozinho, teve um povo que, olha, os fariseus, eles surgiram primeiramente com uma boa intenção, porque eles falaram, nós não vamos nos deixar vencer pelos gregos, nós vamos manter fiel àquilo que nós aquilo que a gente vem fazendo desde os tempos anos antes, e tudo que a gente vem fazendo, vamos continuar, não importa. Se os gregos vierem para cima, a gente morre, mas a gente não vai deixar de sacrificar, de guardar o sábado, de circuncidar. Então, os fariseus, eles se apegaram exageradamente a isso que estava querendo ser tirado deles. E eles se apegaram a isso. O problema é que eles se apegaram tanto, que eles esqueceram da razão desses sacrifícios, de todas essas leis, da circuncisão. Elas não eram a razão em si. A razão era o relacionamento com Deus, era a aliança com Deus. Aí eles se apegaram tanto a essas práticas que acabaram deixando a razão de fora, a razão no sentido de o motivo pelo qual eles faziam essas práticas. E aí, o que acontece? Então, eles foram ficando cada vez mais rígidos nesse sentido, e como que uma proteção, assim, eles começaram a criar mais coisas. Aí eles começaram a acrescentar lei que não havia antes. E era, por exemplo, tinha umas leis ali deixa eu mudar aqui o slide, não, depois eu volto. Tinha as leis lá do tempo de Moisés e tudo, de saúde, de não tocar em coisas impuras, tá. Aí os fariseus, eles vão aumentando a dureza sobre essas leis e distanciando. Ah, não é para tocar em leproso. Aí o leproso vai ficar lá longe, fechado no lugar, e começa a criar aumentar um peso, uma carga muito maior do que o que são de Deus lá no início. Não era para ser assim, mas eles multiplicaram muito aquilo que era a lei. Esses são os fariseus. O outro que tinha na época, aliás, eu já vou falar sobre eles, só que deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aí aqui, o calcanhar de Roma e a falsa paz. Ó, o Império Romano, nessa época, é o Império Romano que dominava. Os governantes e a aristocracia eram aqueles que eu falei, esses daqui, agora o próximo povo que eu vou falar, a gente falou dos fariseus, tinha os saduceus. Os saduceus, boa parte dos sumos sacerdotes, boa parte dos sacerdotes e sumos sacerdotes eram saduceus. Eles eram os líderes religiosos e políticos, os líderes do templo, a pessoa que guardava o templo, a pessoa que era o sumo sacerdote, eles eram saduceus. E eles não tinham a mesma crença dos fariseus. E eles se constituíram por um outro meio. Eles queriam fazer alianças políticas com os romanos, então eles se juntavam aos romanos e eles queriam usufruir dos benefícios que eles podiam ter. Eles queriam ganhar dinheiro, eles eram uma aristocracia que se misturava com os romanos e queriam se beneficiar disso politicamente. E isso na parte política. E na parte da teologia,
Eles não acreditavam em ressurreição, eram, eu falando aqui, eu acho que eram bem céticos até, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles entendiam que morreu, acabou, e os fariseus acreditavam, eles não. Eles, eles então, eles tinham esse tipo de pensamento. Esses, e eles acreditavam, portanto, que o que eles podiam usufruir era aqui, agora, na Terra. Então, por isso, eles estavam ali, procuravam lucrar com os romanos, e esses eram, e eram os líderes, a cúpula do templo eram os saduceus. Sumo sacerdote era saduceu, Caifás era saduceu. E aí o que acontece? Esse é um povo. Lá embaixo está o povo camponês, que é ali o povo da Galileia, que eu falei. E aí tem, aqui está o Império Romano, que é ali a carga, o peso que estava sobre todos esses outros aqui. Aí tinha os governantes, a aristocracia religiosa, os saduceus, aqui nesse miolinho aqui. E aí, lá, esmagado por todo mundo, estava o povo da Galileia. Estava lá o Pedro, o Tiago, João. Né? E o que acontece? É, é, era a paz romana, né? Uma paz construída, mantida pela espada, impostos esmagadores. Então, eles eram oprimidos por impostos grandes que eles tinham que pagar para Roma. E não sendo só isso, ainda o templo lá e os saduceus também cobravam impostos. Então, eles tinham o imposto para Roma e o imposto para o templo, que eles tinham que pagar um imposto anual para manter o templo, e tinha o imposto para pagar para Roma. Então, era aqui, né, uma luta diária pela sobrevivência. Ainda voltando aqui também, a gente falou dos fariseus, dos saduceus aqui, e tinha um povo também que ele não estava nessa região. É um povo bem interessante também, que são os essênios. Os essênios viram toda essa bagunça e toda essa essa sujeira, né? E é, essa hipocrisia e tudo isso que eles viram, e eles pegaram e falaram: tô fora, não quero saber de nada disso. Fugiram para o deserto e foram morar lá, ter a sua vida quietinho e se isolar no deserto, né? Muito provavelmente, João Batista era um desses aí, era um essênio, né? Falando, esse povo está longe de Deus, eles achavam assim, esse povo está longe de Deus, estão fazendo tudo errado, é, tem muita corrupção, o templo já foi, os sacerdotes só querem ganhar dinheiro, estão fazendo um monte de coisa errada, eu estou fora daqui, foram para o deserto. Né? E esses eram os essênios. É, aí, aqui, esse Herodes aqui é aquele Herodes do tempo de Jesus, né? Herodes o Grande, o Idumeu. Ele nem era judeu. O, o, o Império Romano, ele assumiu toda a região ali, dominou toda a região, ele colocou representantes, governadores do próprio povo que eram aliados a eles, né? Que eles escolheram. Eles iam em cada região, escolhiam alguém do povo para ser o governador ali. Então, eles escolheram Herodes. Herodes, né, apesar de morar ali na Judéia, ele não era judeu. E, e ele se aliançou com os romanos,
para todos os efeitos, é como se fosse um judeu, porque estava ali. Mas ele era idumeu. Idumeu são os descendentes de Esaú. Né? Esaú originou os edomitas, o povo de Edom. E Herodes era descendente desse povo. E ele era um idumeu. E Herodes era muito. Era extremo, né? Ele matou a mulher, matou 3 filhos, ele foi um gênio da, das construções ali, construiu grandes obras arquitetônicas, mas ele era cruel, né? Era muito assim. Aqui, ó, falsos reis não judeus. Os judeus olhavam para ele como se fosse um falso rei, porque o rei dali do povo dos judeus tinha que ser um judeu. E teoricamente era. Os romanos escolhiam um judeu para governar ali. Só que ele não era judeu, ele era idumeu. Né? Então, manobras políticas e corrupção. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era o procurador romano, né, que estava ali sobre toda aquela região, e a responsabilidade dele era a manutenção rigorosa da ordem e cobrança dos impostos. Ele tinha o controle da pena de morte. Era ele que dizia quem tinha que ser crucificado e tudo. Então, acontece que o Pôncio Pilatos, ele era, pelos relatos históricos assim, ele era corrupto também, era um homem mau, assim, ele queria manter a paz, mas de qualquer, não importa como, se vai condenar um justo, desde que vai ficar tudo em paz, essa era a forma como ele agia. Ele não ele estava ali querendo manter a paz na região e não importava os meios, não importava, não importava a justiça, era uma pessoa desse tipo. Né? Aqui, ó, como a gente falou, até falei bastante antes, né? Saduceus, a elite do status quo, aristocracia rica, controle do templo, conservadores na lei, liberais na teologia, negavam a ressurreição e os anjos. Como eu falei, eram meio céticos, assim, né? A aristocracia rica, controlava o templo, conservadores na lei, porque, diferentemente dos fariseus, os fariseus, eles valorizavam muito a tradição oral, e aquilo que eles iam até as coisas que eles foram aumentando, criando novas regras que eles mesmos foram impondo e transmitindo isso oralmente, eles guardavam tudo isso. Né? Tudo isso era tudo isso era importante para eles. Os saduceus, não. Para os saduceus, é só o que está ali escrito. Tinha lá o Antigo Testamento hebraico, nessa época, eles já tinham a Torá, que são os 5 livros da lei, né, o Pentateuco. Eles tinham alguns livros históricos, ainda não estava todo constituído, todos os livros, né? Mas, aliás, eles já tinham a lei, tinham os escritos, né? E os profetas. Aí, o que acontece? A Bíblia ela terminou de ser escrita nesse período aí, até o ano 100, mais ou menos. Mas já tinham os livros, não estavam organizados da forma como a gente tem hoje, assim, não tinha o cânon, mas já tinham os rolos dos pergaminhos que eles liam nas sinagogas, liam no templo, né? Que eles liam cada rolo isoladamente. E o que eles tinham? Eles já tinham os livros da lei, eles já tinham os livros históricos,
e profetas. E a Bíblia hebraica ela se chama Tanar, né? Que é Torá, Nevim e Ketuvim. Torá são os livros da lei, Nevim são os profetas, Ketuvim são os escritos. Então, quando Jesus fala lá, porque na lei os profetas diz assim, ou quando várias vezes no Novo Testamento a gente vê citado a lei e os profetas, está se referindo aqui à Bíblia que eles tinham na época. E é, o que eu estava falando é que os saduceus, eles acreditavam nos escritos da Bíblia, né, que eram lei, profetas e escritos. Né? E eles acreditavam nisso, mas era só isso. Não, os fariseus, se viesse com algum costume, algo que não estivesse escrito, não era válido para eles. Para os fariseus, sim. Eles até foram criando mais regras entre eles. Né? Fariseus, a piedade que virou prisão. É bem aquilo que eu falei. Eles começaram por um bom propósito, manter a fé, manter a prática daquilo que ligava eles a Deus. Então, a intenção inicial foi boa, mas depois eles deram mais valor a esses rituais do que ao propósito desses rituais. E acabou quebrando, ficando de lado, deixaram de olhar para Deus para olhar para a forma, para essas regras. Né? Então, eles foram a resistência espiritual no tempo dos Macabeus, mas eles eram líderes populares nas sinagogas, eles não eram aqueles aristocratas que eram os saduceus. Os fariseus, ele eram mais entre o povo, assim, tinham muitos dos sacerdotes né? E eles eram mestres nas sinagogas, foco absoluto na lei, e aí acontece, daí origina o legalismo, que é o que a gente tem até hoje no nosso meio, entre muitas pessoas, né? Quando começa a valorizar mais o comportamento, o que deve fazer ou não fazer, deve comer ou não comer, deve usar ou não usar, ver ou não ver, ao invés de olhar a razão de tudo isso, que é Jesus. Né? Então, esse legalismo é uma herança aí dos fariseus. Zelotes a gente não falou sobre eles. Os zelotes, os zelotes eles, eles eram a resistência armada. Então, nós vimos que os fariseus eram a resistência espiritual ali, ficaram ali. Os zelotes eram a resistência armada, terrorismo contra Roma. Eles achavam que não tinha jeito, o único jeito de vencer era na luta armada mesmo. Então, e eles esperavam um Messias militar, que fosse lá lutar contra, assim, era na guerra mesmo. Esses eram os zelotes. Simão Zelote, Simão o Zelote, era ele aí, é um desse aí, achava que tudo tinha que ser na guerra, no poder militar. Aí tem lá Mateus, o publicano, né, cobrador de imposto. Aí tem lá o Pedro da Galileia. E Jesus juntou tudo isso e fez ter comunhão entre eles. Olha o milagre. Então, a, a, a base da pirâmide social eram os camponeses trabalhadores braçais diaristas, né? Os pescadores. Aqui, aí tinha
A aristocracia que tinha os saduceus, né? Aristocracia herodiana e romana, e a luta diária de sobrevivência esmagadora à margem do vasto Império Romano. Então, tinha lá o Império e esse povo ali tentando sobreviver a tudo isso. Então, eles estavam numa grande opressão. E o que a maior expectativa deles era que viesse um líder político e com poder militar para libertá-los. Por isso que eles, na hora que chega Jesus e diz que Jesus vem, vai na Galileia, não vai lá em Judá fazer o ministério, vai na Galileia, não é lá no templo, ele vai com palavras de paz, de, de orar pelos inimigos, e como é que isso vai libertar? Né? Então, não era o que eles esperavam. E realmente eles esperavam um Messias, mas eles esperavam um Messias guerreiro e político que libertasse dessa opressão. Né? Olha, o peso da bitributação, né? Tinha o tributo civil aqui de Herodes e tinha o tributo religioso aqui do templo. Então, eles eram tributados duas vezes e acumulavam dívidas, principalmente ali na Galileia. E, e o que acontecia? Tinha também nesse tempo, quem eram os. Deixa eu ver se está no próximo slide. Aqui, é isso mesmo, os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas que compravam de Herodes ou lá de Roma o direito de cobrar os impostos. Então, eles trabalhavam cobrando os impostos. Eram judeus que trabalhavam cobrando impostos dos judeus para Roma, né? Por isso eles eram odiados pelos judeus, eles eram vistos como traidores, né? Eles compravam esse direito de cobrar os impostos. E aí eles cobravam esses impostos para Roma, cobravam dos judeus, e além de cobrar os impostos, eles extorquiam o povo, porque eles cobravam, era o trabalho que eles faziam ali, eles cobravam a mais, porque é ali que eles ganhavam o dinheiro deles também. Então, dava parte para Roma e ficavam também com a parte deles. Né? Ó, lucro baseado na extorsão implacável, cobrando muito acima da cota exigida. Aqui está o Zaqueu. Né? E, uh, uh, então, no meio eles eram vistos como traidores da pátria, colaboradores do Império, cães de Roma. E eles eram expulsos lá do templo, eles não podiam entrar lá, mesmo sendo judeus, eles eram impuros por estarem se associando aos romanos e cobrando os impostos dos judeus. Aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, só Jesus mesmo. Eu vou escolher Mateus, o publicano, aqui, da extrema-direita, né? O Mateus, que era aliado assim, de Roma, cobrava imposto para Roma, colaborador do Império Romano, e do outro lado, extrema-esquerda, Simão, o Zelote, que achava que tinha que matar esse aqui. Ele achava que tinha que matar aqui o Mateus. O Simão Zelote, ele era revolucionário armado, era extrema esquerda, e era tudo na espada mesmo, e eles achavam que tinham que matar todos os traidores dos judeus, entre eles os cobradores de impostos. E Jesus pôs os dois lado a lado ali e foram trabalhar juntos. Vamos ver. Aqui. É, é, aqui era como se eles se organizavam
pelos espaços, assim, tinham os sacerdotes e o templo, aí tinham aqui homens saudáveis, né? Aí aqui, porque aqui no templo também tinha restrição por cada espaço, né? Os sacerdotes, cada espaço só era permitido uma classe de pessoas entrar, até que chegava lá no Santo dos Santos, que era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, aqui estava o templo, os sacerdotes, depois o povo saudável. Depois vinham as mulheres, que elas só podiam chegar até esse espaço aqui mais. Aqui no, tinha o pátio das mulheres. Né? E, e também, aí depois vinha, aí lá para fora, lá para longe, para fora dos muros, aí vinham os leprosos, pessoas com fluxo de sangue e cobradores de impostos, que eles não deixavam chegar perto. Né? Aqui. Então, era bem essas camadas, assim, até no espaço, na terra que eles ocupavam. O que Jesus fez? Ele tocava nos leprosos para curar eles. Sendo que, pela organização deles, os leprosos ficavam lá para fora, fora da cidade, fora, né? A dinâmica da lei dos fariseus, a impureza contagia a pureza. Mas a dinâmica da graça é a pureza que contagia a impureza. Então, o intocável contamina e isola. Então, eles deixavam isolados ali os leprosos. E Jesus, o toque que cura e reintegra. Aí, deixa eu só ver aqui, se eu não me perder aqui. Tá, que a gente tem 10 minutinhos. Não, senão a gente vai. Deixa eu ver. Bom, aí chegamos numa parte. Por que nós temos 4 evangelhos? 4 visões, 4 versões de uma mesma história. Primeiro, que essa é a história central da Bíblia. É a história que é a razão de tudo. E, ela precisa estar muito bem explicada, entendida, e Deus foi tão cuidadoso nisso que colocou 4 versões da mesma história, respondendo a perguntas diferentes, escrita para públicos diferentes. Temos Mateus, Marcos e Lucas, aqui, ó, Galileia, Jerusalém, toda a história que eles contam, né? Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sim, quer dizer, junto, óptica e visão, do grego, né? E aqui, visão sinótica. Todos eles fazem o relato por uma mesma visão. Qualquer um deles você vai olhar, tem a história, ali, aí, os milagres de Jesus, e a crucificação, a ressurreição, todos eles vão contar esse tronco, assim. Eles vão variar na forma de escrever, em alguns detalhes, no foco, porque eles vão variar, eles vão diferenciar o público. E João é um outro evangelho, não o outro evangelho lá de Paulo, né? É o evangelho real. E tem uma carta lá de Paulo que ele fala: se alguém pregar um outro evangelho, não é esse. Esse daqui é o evangelho verdadeiro. Mas ele é evangelho também, só que ele tem um outro foco. E ele não segue a história assim da mesma maneira que esses 3 seguem. Depois a gente vai estudar nas próximas semanas cada um dos livros e vocês vão entender bem isso que eu estou falando. Mas, de uma forma geral, o Mateus, ele vai
Vocês lembram que a gente está falando que tem um monte de povo ali misturado, tem judeu, tem romano, tem os gregos que passaram. Então, o Mateus, ele vai, o público-alvo dele são os judeus. Então, ele vai falar sobre o retrato de Jesus como sendo o Messias prometido. E ele vai mostrar, por isso que tem várias vezes lá em Mateus, que diz assim como dizia os profetas, e mostra lá se cumprindo. Como disseram os profetas, e mostra lá o que estava se cumprindo. Né? Tudo, o servo sofredor, tudo que ele vai pegar profecias do Antigo Testamento e mostrar, ó, está se cumprindo aqui. Por quê? Porque os judeus precisavam disso. Era a Bíblia deles. E eles precisavam saber que Jesus era o Messias. E para saber que Jesus era o Messias, era mostrar que todas as profecias messiânicas estavam sendo cumpridas em Jesus. Então, ele tem 5 discursos, apresentando Jesus como novo e maior Moisés, porque fala Moisés, primeiro profeta, Jesus é o profeta, e, para que se e ele tem a frase, essa frase, um monte de vezes em Mateus, para que se cumprisse a profecia, tarará, 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 para que se cumprisse a profecia, porque vai provar para os judeus que ali está se cumprindo o que eles tinham escrito ali no livro, no Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Aí vamos lá. Marcos, o servo sofredor em ação. Marcos foi escrito para os romanos, direcionado para o público romanos. Então, Marcos é um livro que você, se você pegar para ler, você vai ver assim, logo depois, no dia seguinte, imediatamente, parece uma história assim, tudo cheio de ação. E Jesus andou pelo mar, logo a seguir ele foi para tal lugar, e depois, seguidamente, ele seguiu para Galileia, e depois ele foi para. Então, e mostra muitos milagres de poder e de serviço. Ele estava mostrando para os judeus que eram o império de poder da época, que quem tem poder é Jesus. Né? Então, o intuito de Marcos é mostrar Jesus como um servo sofredor em ação. E que apesar e que sendo servo, ele exercia, ele tinha todo o poder, operava milagres e era dinâmico, um ritmo mais frenético, assim. Você pega Marcos, se você pegar ali o estilo do Marcos, contando um monte de coisa que estava acontecendo ali, e a multidão seguindo, e passou para o lado de lá, e foi para lá. Então, assim, é a história de Marcos, porque ele estava falando para os romanos. Imediatamente, como eu disse, ó, a palavra grega aparece mais de 40 vezes no livro de Marcos. Então, é tudo acontecendo rápido. Imediatamente, Jesus foi para tal lugar, imediatamente seguiu para o outro lugar. Né? Esse é Marcos. Lucas, o Salvador universal compassivo. Né? Lucas, ele foi escrito para os gentios, para os gregos e gentios. Né? Então, ele é um evangelho super detalhado, detalhista, né? Numa escrita um pouco mais erudita, assim, super detalhista. Lucas era médico e, e ele mostra o ideal do homem perfeito, compassivo, que era toda aquela ideia de perfeição dos gregos, ele tinha aqui, ó, várias parábolas aqui também, mas era essa ideia focada nos gregos. E ele mostrava toda esse discurso que Jesus tinha, e como sendo filho do homem, né? Jesus como sendo humano, mas sendo Deus. E ele mostra o homem
Perfeito. Aliás, Jesus quando narra o nascimento de Jesus, é lá em Lucas. Então, Jesus, mostrar Jesus como homem e como essa perfeição, o destinatário de Lucas são os gregos e os gentios do mundo inteiro. O Verbo encarnado, o retrato de Jesus, como eu não vou focar muito aqui, porque acho que já está dando nossa hora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu meio... acho que já tá, falta 3 minutinhos para a gente terminar, depois a gente vai estudar esse livro prolongadamente quando a gente entrar nele. Então, eu não vou falar do João agora, a gente fala quando a gente for estudar o livro de João. E aqui, ó, Jesus não cabe nas caixas do século I. Ele não podia ser fariseu, nem saduceu, nem essênio, nem zelote, nem Jesus é Jesus, né? Se fosse hoje, Jesus não ia ser presbiteriano, nem batista, nem católico, nem... né? Jesus é Jesus. Aqui, ó, aqui, como a gente falou, as 4 lentes. E próxima parada, Mateus. Semana que vem a gente vai estudar mais profundamente o Evangelho de Mateus. E é isso. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se quiserem falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar.